de Deus, em cima da carta que nós estamos estudando, a carta do apóstolo Paulo à igreja dos Filipenses. Estamos no capítulo 2, depois de falarmos sobre a humilhação e a exaltação do Senhor, entramos então no versículo 12, depois de Paulo concluir o ensino sobre a humilhação do Senhor e a sua exaltação por parte do Pai. No versículo 12, Paulo diz assim, do capítulo 2 de Filipenses: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora, na minha ausência, assim também, operai a vossa salvação. Operai a vossa salvação. Existe uma tradução que diz: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque é Deus quem opera em vós tanto o desejo, tanto o querer, como o efetuar, como o realizar, como as ações, conforme a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas. Fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas, para que sejais irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus inculpáveis, onde não existe culpa, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como luzeiros, como astros, como estrelas no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo, na volta do Senhor, eu possa me gloriar de não ter corrido nem trabalhado em vão. Até o versículo 16. Na verdade, nós vamos nos ater hoje mais em cima do versículo número 12. Como sempre digo, devagarzinho e sempre. E vamos nessa toada, né? Vamos nessa tocadinha aí. E daqui a pouco a gente estudou toda a carta, sem pressa, né? Não há por que ter pressa. O Senhor nos dá o tempo, nós temos o tempo para usar justamente para nós refletirmos, estudarmos a palavra de Deus, que nos ensina, que nos traz conhecimento, maturidade. Paulo, depois de ter, conforme dissemos nas últimas oportunidades, Paulo apelou para o exemplo de Cristo, o exemplo maior de humildade, para ensinar a igreja a humildade. Então ele, em primeiro lugar, ele usa essa estratégia tremenda de constranger a igreja, né? Constrangê-la, olhando para o seu próprio Salvador, como um exemplo de homem, sendo Deus, que se esvazia, que se humilha, que se despe da sua glória, da sua majestade celeste e vem habitar com os homens, assumindo forma de servo. Depois, num segundo momento,
Paulo vai apelar para a sua autoridade, a autoridade apostólica. É justamente isso que a gente vê no versículo 12. Então ele completa a dose de estímulo para a igreja abandonar algumas práticas por parte de algumas pessoas dentro da igreja, atitudes egoístas, atitudes de vanglória, de desconsideração para com os outros. Ele agora vai apelar para a sua autoridade. A autoridade que Deus lhe dá como apóstolo e como pai da igreja dos Filipenses. Diz assim o versículo 12: de maneira que, ou de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes. Então, Paulo está falando para uma igreja que sempre o obedeceu nas suas recomendações, nos seus conselhos, como apóstolo. Então, ele está fazendo esse chamado agora à igreja para não somente que a igreja conheça o exemplo de Cristo, mas ele está chamando a igreja para a obediência. Ele tinha autoridade como apóstolo, isso lhe era conferido como apóstolo, mas especialmente como pai espiritual da igreja. Paulo, ele tem não somente a autoridade delegada por Deus, mas ele tem moral para requerer isso da igreja. Como é difícil quando alguém como líder não tem moral, líder espiritual, líder políticos, qualquer tipo de liderança, né? Quando ele requer que as pessoas adotem as suas estratégias, as suas ações, o que ele quer das pessoas, mas ele próprio não dá o exemplo e ele próprio não tem moral para requerer. Paulo tinha total. Ele tinha a autoridade espiritual e ele tinha moral para recomendar, inclusive, que a igreja o imitasse. Olha, nós não estamos falando de um anjo, nós estamos falando de um semideus, nós estamos falando de um homem como nós. Que maravilha, né, irmão? Quando alguém pode dizer assim para os seus liderados: siga o meu exemplo, faça como eu faço. Não é verdade? Isso é privilégio. Entendo que talvez não seja privilégio de muitos. Vivemos um tempo muito conturbado e talvez até muitas pessoas ligadas às igrejas também não estejam muito interessadas em olhar para o perfil de seus líderes. Mas essa não deveria ser a regra. Porque uma das recomendações do apóstolo Paulo para quem anseia o episcopado, para quem anseia o pastoreio ou ser pastor, ele tem que ser exemplo de várias coisas. Ele tem que ser como modelo. E Paulo tinha essas qualidades, então ele podia dizer: olha, eu quero que vocês me obedeçam. É uma palavra, irmão, que se fosse nos nossos dias um pastor dissesse isso, né, alguém certamente ia dizer que esse pastor é petulante. Esse pastor, quem que pensa que ele é? Né, que as pessoas lhe obedeçam? Paulo diz: vocês sempre me obedeceram quando eu estava presente, eu quero que vocês me obedeçam agora, quando eu estou longe de vocês.
E ele tinha essa moral, conforme disse anteriormente, para requerer da igreja que a igreja o imitasse. Ele já disse isso para a igreja de Coríntios. Se lembra em Coríntios, quando ele falou para Coríntios, lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Mas aqui, para a própria igreja também dos Filipenses, ele também vai falar mais na frente, no capítulo 3, ele fala a mesma coisa, no capítulo 3, no versículo 17. Sejam também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que vocês têm em nós, pelos que assim andam. Isso para nós é uma palavra pesada. Para nós, eu digo, para nós líderes, para toda a liderança. Muitas vezes é fácil para o pastor e cômodo para o líder dizer, olha, não olhe para mim, olhe para Jesus, não olhe para mim, porque eu sou falho. Paulo diz, não, sejam meus imitadores. Façam como eu faço. E eu quero que vocês façam assim. Autoridade apostólica, né? Então era a autoridade de um apóstolo. A palavra do autor aos Hebreus, ele recomenda também que os liderados também obedeçam os seus líderes, os seus pastores. Hebreus 13 e 17 diz assim, obedecei a vossos pastores. Será que essa palavra cabe tanto para a igreja quanto para os pastores? Será que nós, pastores, estamos em condição de esperar que as pessoas sigam o nosso exemplo e façam aquilo que a gente diz para que seja feito? Para que as pessoas olhem para nós e veem em nós realmente um exemplo? Palavra para nós, né? É difícil para um pastor dizer isso. Acho que na realidade ninguém diz, mas é uma verdade. A Bíblia nos ensina que os liderados devem obedecer os pastores. E particularmente acho que não deveria haver nenhum espanto quando nós falamos sobre isso, porque não é uma questão de obedecer a uma vontade pessoal do pastor, não é nesse sentido. É porque a Bíblia pressupõe, a Bíblia ela está pressupondo que aquilo que o pastor recomenda ou aquilo que o pastor requer da igreja é justamente o que está previsto na palavra de Deus. Pedro diz, aquele que fale, ou aquele que fala, aquele que prega, fale segundo os oráculos de Deus. Ou seja, aquele que prega, aquele que exorta, aquele que admoesta, deve fazer em cima da base da palavra de Deus. Então, se aquilo que o apóstolo, se aquilo que o líder recomenda e requer da igreja é o que está na palavra de Deus, por que não deveria obedecer? Então, não é uma questão de obedecer o gosto do pastor, uma questão pessoal do pastor, não é um detalhe do pastor, é uma questão de que, se realmente ele é um pastor e é um homem de Deus, muito certamente o que ele vai requerer da igreja ou estimular a igreja é aquilo que o próprio Senhor faria e fez pessoalmente. É a palavra de Deus. O que Paulo está recomendando para a igreja dos Filipenses, o que é senão a própria vontade do Senhor? Por isso, Paulo recomenda que eles obedeçam. Em algumas partes da Bíblia, nós vemos Paulo, numa das cartas, dizer, olha, quem não obedecer às nossas recomendações, afaste-se da pessoa. Ele chega a esse ponto.
né? De dizer que se não há obediência por parte dos liderados, né, que os desobedientes fossem, num primeiro momento, evidentemente, disciplinados, fossem admoestados, mas se persiste na rebeldia, deveriam ser afastados, porque a característica básica, né, de pessoas que são pessoas de Deus é se submeterem, né, à palavra de Deus que é anunciada pelo líder. É claro que se o líder começa a colocar questões pessoais, opiniões pessoais, então uma questão muito dele, né, nada a ver, mas se pressupõe que a obediência aqui diz respeito ao que ele fala, ao que ele prega e que está embasado na própria palavra de Deus. O que ele requer da igreja a nível de obediência é que a igreja, diz o versículo 12, opere. Que a igreja opere. Assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Eu não sei se algum irmão tem a tradução Almeida revista e atualizada. Essa que eu li aqui é a corrigida. Mas a atualizada, ao invés de operai, aparece desenvolvei. Né? Desenvolvei. Desenvolvam a vossa salvação. Né? E é interessante a gente observar isso, porque, de alguma maneira, isso pode gerar algum engano, algum equívoco. Quando alguém lê essa tradução e se, puxa, quer dizer que então que a minha salvação ela não é completa, a minha salvação precisa ser desenvolvida, né? Eu tenho que fazer alguma coisa para que a minha salvação seja completa. Essa é uma consideração que nós precisamos fazer para que não haja nenhum equívoco e para que ninguém possa imaginar ou supor que aquilo que Cristo fez na cruz e, por conseguinte, aquilo que o Espírito Santo fez na nossa vida, no dia da nossa conversão, é algo incompleto. Mas alguém pergunta, mas se é algo completo, por quê que a Bíblia fala que nós temos que desenvolver? Por isso que as palavras, muitas vezes, ao invés de ajudar, a tradução, quando se troca uma palavra, às vezes pode complicar um pouquinho e aí exige-se um cuidado, né? Então, eu acho que operar a salvação, pôr em prática essa salvação, ficaria melhor do que desenvolver a salvação. Mas está aí, e a gente justamente em cima dessa palavra vai tecer alguns comentários, né? Primeiramente, com relação a essa questão de desenvolver salvação, é necessário que a gente se lembre, né, e sempre é bom a gente se lembrar, que existem dois grandes equívocos, existem dois grandes enganos de interpretação com relação à salvação que Deus opera em nós. Tá? E eu vou, evidentemente, nos dois erros mais básicos que se faz com relação à questão da salvação. Todo mundo que conhece um pouquinho mais da Bíblia sabe que a salvação não é meritória, não é por mérito. Na realidade, a salvação é simplesmente um presente, sem que a gente tenha feito alguma coisa. Ela não é meritória, não é por que alguém mereça ser salvo. No momento que alguém merece ser salvo, pulveriza-se, elimina-se, aniquila-se o evangelho da graça. Não é mais evangelho da graça, é evangelho
do merecimento. É evangelho do esforço humano. É evangelho da recompensa, não é evangelho da graça. O evangelho que se prega é evangelho da graça. Então, o primeiro grande erro é se pensar que a salvação ela é resultado de um esforço humano. Então, alguém se empenha, alguém se esforça, alguém busca, alguém luta e alguém trabalha para ser salvo. Né? E eu quero dizer para você que isso é um pensamento antigo, muito antigo, dentro de algumas linhas até que se dizem cristãs. Grande parte das religiões, irmãos, elas pregam que o homem ele é o grande responsável pela sua salvação. Nós estamos habituados a ouvir o Evangelho da Graça, a ouvir sobre a questão do fato de nós não merecermos salvação, de sermos salvos, é pela graça de Deus, mas o corriqueiro, né, o corrente no mundo é que a salvação é por mérito, é por obras. Eu já disse várias vezes na igreja, né, aquela colocação que alguém faz, tadinho, aquele era tão bom, esse está garantido no céu. Morreu, tadinho, esse aí está... Por quê? Porque ele era muito bom. Isso é um pensamento geral, mas é um erro básico, elementar dentro do Evangelho da Graça. Esse entendimento, irmãos, ele contraria frontalmente o Evangelho da Graça. Por que o pastor está falando tudo isso? Porque nós vamos chegar nessa história de desenvolver a salvação. Né? A gente precisa tomar cuidado para não cair numa heresiazinha, irmão. Tá? Muito cuidado para não cair em heresia. Coisa mais fácil é, às vezes, a gente querer adaptar para tentar, né, encontrar uma resposta para o texto e a gente cair numa heresia. Mas nós não podemos. Né? O entendimento bíblico é irrefutável, né? É incombatível. Não tem como combater, não tem como querer apresentar algum sofisma, é algo insofismável, de que a salvação é pela graça. O texto áureo de Efésios, capítulo 2, falar sobre o Evangelho da Graça sempre é bom, né, irmão? Não tem problema nenhum, a gente pode ouvir bastante. Sempre é bom a gente rever de que nós fomos salvos sem merecer. Efésios capítulo 2, versículo 8, diz assim: porque vocês são salvos por causa da graça de Deus. Pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isso, no caso a fé, não vem de vós. Ela é dom de Deus. Então Deus nos dá fé para que a gente crê no Evangelho e a gente seja salvo sem merecer. 9. Não provém das obras. A salvação não provém das obras. Para quê? Para que ninguém se glorie. Se gloriar aqui, irmãos, diz assim, eu sou merecedor. Eu fiz por merecer. Como às vezes a gente diz, a gente vê alguém dizer, né? Depois de ter conseguido vencer um ano difícil, na faculdade, num concurso, e a pessoa disse, olha, eu passei, mas eu fiz por merecer, cara. Eu estudei, eu batalhei, olha, enquanto meus amigos iam para, se reunir para a festinha, eu ficava em casa, abri mão de tudo, mereceu. Mas salvação não é assim, irmão. Salvação não é que nem passar no vestibular, não. Passar no vestibular é por merecimento. Concurso também. Ser promovido também é por merecimento. Agora a salvação é pela graça. Não tem jeito. Para que ninguém se glorie.
Por quê? Diz o versículo 10. Porque nós somos feitura sua, nós fomos feitos por ele, nós fomos transformados por ele, nós somos nova criatura. Ele fez tudo isso, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. Então nós não fomos salvos por causa das boas obras, porque fizemos boas obras. Não, nós fomos salvos sem merecer, mas somos salvos para as boas obras. Nós não fomos salvos para ficarmos infrutíferos. Nós não fomos salvos para vivermos escandalizando. Nós não fomos salvos para que as pessoas olhem e digam assim, isso aí é evangelho? Isso aí é transformação? Não. Nós fomos salvos para as boas obras que Deus já preparou. Deus preparou para que a gente ande, para que andássemos nelas, diz o versículo 10. Esse é o texto áureo que fala sobre a salvação não ter ligação nenhuma, mas nenhuma, com alguma obra que a gente tenha feito. Esse é o primeiro grande engano, então, daquele que acha que salvação é resultado de esforço humano. Mas existe um segundo pensamento, mais leve, mas também herético, que diz que o homem não faz sozinho, mas o homem ele é um coadjuvante. Sabe como é que é o coadjuvante? Tem o protagonista, Deus sempre é protagonista. E o homem é um tipo coadjuvante, ele tem uma participação, então ele ajuda um pouco nessa salvação. Não, ele não ajuda em nada, irmão. Também não adianta, também tem que ser rejeitado. Esse segundo entendimento é que o homem coopera com a salvação. Se ele coopera com a salvação, ele tem alguma participação. E se ele já tem participação, já não é pela graça, é porque ele teve alguma participação. E alguém diz, pastor, mas quando ele manifesta a fé, ele não está cooperando? Isso é dom de Deus. Não é virtude dele. Não é capacitação natural, não é esforço dele. Não existe esforço nenhum. A manifestação da fé, ela é natural, porque Deus nos dá fé para nós crermos no Evangelho. Então, nem o fato de nós termos crido no Evangelho pode se considerar uma cooperação para a salvação. A salvação é um ato exclusivo de Deus. Somos salvos por Deus. E ponto final. Ponto final. Essa, como disse anteriormente, é a grande ênfase bíblica. Não tem como nós combatermos. A salvação se dá exclusivamente, irmão, mas é exclusivamente mesmo pela graça de Deus, pela ação de Deus e pelo trabalho de Deus. Deus faz tudo para nos salvar. É obra exclusiva de Deus. Contudo, evidentemente, cabe aí aonde nós vamos entrar, né? Por isso que a gente tem que fazer quase esse preâmbulo, esse começo, essa base, para a gente não confundir as coisas. Porque também mas se então é obra de Deus, é trabalho de Deus, então o que eu faço? Vou ficar na minha. Aonde ele diz, operem a vossa salvação. E aí outra tradução fala, desenvolvam a salvação. Desenvolvam a salvação, ele fala ali, né? No texto que nós estamos lendo, no versículo de número 12. Aqui na minha versão fala, operai a vossa salvação. Na revista e atualizada fala, desenvolvam a salvação. Muito embora a salvação, ela indubitavelmente é um presente de Deus, mas a partir do momento em que nós somos salvos, Deus nos salvou. O que eu quero dizer a partir do momento? Irmãos, se Deus me salvou agora, eu ainda sou menino na fé, ainda tenho algumas coisas que trago do mundo, mas já sou salvo. Potencialmente,
já sou salvo. Eu já fui transportado do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, para o reino da luz. Isso tudo quem fez foi Deus. Obra exclusiva de Deus. Eu sou salvo agora. Se eu morrer agora, eu vou para a glória de Deus. Imaturo, menino, carnal, mas salvo. Quando a gente olha para a igreja dos Coríntios, e ele diz assim, olha, eu não pude falar para vocês como a pessoas espirituais, mas eu falei para vocês como pessoas carnais. Vamos abrir? Paulo está escrevendo para gente condenada? Não, ele está escrevendo para a igreja, irmão. Para gente salva. Já está salvo. Mas gente que precisa desenvolver a salvação. E aí nós vamos falar sobre as coisas que compete a nós, esse operar a salvação, que aí sim entra a minha participação, mas não para me habilitar para ir para o céu, irmão. Isso Deus fez, a salvação é obra dele. Alguns teólogos usam a palavra santificação, o processo de crescimento, o processo de aperfeiçoamento que se dá neste mundo, depois de salvo já. Então você pode ser, passados 10 anos da sua conversão, você pode ser um crente maduro, porque você orou, porque você leu a palavra de Deus, porque você renunciou ao pecado, porque você se submeteu à vontade de Deus, porque você lutou contra a carne. Ou você pode ser um menino espiritual. Você não chegou ainda à estatura de varão perfeito. Não desenvolveu a salvação. Ah, mas pastor, isso não acontece? Claro que acontece. Gente que não opera a salvação. Gente que não desenvolve, nos termos aqui da Bíblia, que não desenvolve a salvação. Quer dizer, é a parte que compete a ele. Paulo diz, operem a vossa salvação. Desenvolvam a vossa salvação. 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3. Espírito mundano causa dissensões nas igrejas ou na igreja. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como carnais, vírgula, como meninos em Cristo. Irmão, olha para cá, meninos em Cristo. O menino em Cristo é salvo, irmão. E a obra foi de Deus. Mas o menino em Cristo precisa crescer. E ele vai, sim, ter uma parcela nisto. A salvação é toda uma obra de Deus. A santificação é uma obra de Deus conjunta com esforço, com empenho, com renúncia, com busca, com oração, com jejum, com presença na igreja, com comunhão com a igreja. Crescer. Deus nos dá esta responsabilidade de nós cultivarmos essa fazenda, essa grande terra que Deus nos deu. Alguém faz uma comparação como seria mais ou menos assim, né? A semente é Deus que dá, a terra foi Deus que dá, a água é Deus que dá, o crescimento da semente é Deus que faz, mas nós temos que cultivar. Tem que trabalhar para cultivar isso que Deus nos deu. A salvação nos é dada, mas precisa ser operada. Precisa ser desenvolvida. Não no sentido de torná-la suficiente para nos transportar para o reino de glória. Não, nós já estamos nisso. Nós já somos salvos.
Você já ouviu história de pessoas que se converteram e muito pouco tempo depois foram levadas pelo Senhor, às vezes questão de semanas? Se converteram, aceitaram a Cristo. Bom, essa pessoa não sabe nada de Bíblia, não vai saber. Mas se ela vier a falecer, irmão, você tem dúvida que se ela creu verdadeiramente, que Deus salvou, que ela vai para... Será que essa salvação ela não é potente, ela não é capaz, ela não é suficiente? Claro que é. Mas a verdade é que Deus quer que nós não fomos somente salvos para... Amém, querido. Olha, nós fomos salvos, irmãos, porque também em parte a igreja, ela tem um papel. Lá no versículo 15 desse texto que nós lemos, para que vocês sejais inculpáveis, né, sinceros, diante de uma geração corrompida, como luzeiros. Irmão, crente imaturo jamais será luz. Crente imaturo jamais será sal. Você acha que quando Deus nos salva, quando Ele nos regenera, nesse primeiro momento nós já somos luz, nós já somos sal? Isso é uma terra que agora vai ter que ser trabalhada. Vai ter que ver renúncia, tem que buscar Deus, tem que buscar conhecer Deus, especialmente buscar conhecer a palavra de Deus, num tempo que as pessoas não querem muito saber de palavra, as pessoas querem de ouvir discursos que satisfaçam seus próprios interesses. Né? Eu estava em 1 Coríntios capítulo 3, e versículo 1 que diz assim: eu, irmão, não vos pude falar como espirituais, mas eu tive que falar como carnais, como meninos em Cristo. Vocês são meninos em Cristo. Uma criança nasce, isso é uma obra de Deus. Né? Uma criança nasceu. É uma coisa linda, foi Deus, é um milagre. Nasceu. Claro que Deus também vai dar o crescimento, porque Deus colocou nessa criança saúde. Mas vai ter a participação de alguém aí. Papai, mamãe tem que dar um leitinho, tem que cuidar, e dar papinha e tal, e alimentar, e as pessoas são responsáveis por essa coisa que Deus fez, esse milagre de Deus, mas precisa... E o homem tem, de alguma forma, uma participação nisso. Na salvação é a mesma coisa. A salvação é algo exclusivo de Deus. Mas esse operar, esse, entre aspas, desenvolver, compete a Deus, através do seu Espírito Santo, porque o Espírito Santo também, nós vamos ver no versículo 13, ele opera isso, mas também a nossa participação. Por isso que a nossa participação. Por isso que Paulo pode dizer: operem a salvação, desenvolvam a salvação. É nesse sentido que ele fala. Com leite vos criei. 1 Coríntios 3, versículo 2. Com leite vos criei, não com manjar, porque ainda não podias, nem tampouco ainda podeis, porque ainda sois carnais. Ainda sois carnais. Que tipo de carnalidade havia dentro da igreja? Ainda havia inveja, ainda havia contenda, ainda havia dissensão. Ele diz: vocês porventura não são carnais? Então a salvação, a ideia aqui do texto em desenvolver a salvação é a ideia de que depois de salvos existe um processo de amadurecimento. Deus não quer que nós sejamos meninos na fé, mas Deus quer que nós cresçamos. E nós, diferentemente da salvação em si, que é ato de Deus, aqui nós temos uma participação. Nós não podemos ficar de braços cruzados, nós não podemos ser meros espectadores. Bom, a obra de Deus é Deus que faz, e aí passa 5 anos, 10 anos, 20 anos, você olha a pessoa, está a mesma coisa, quando às vezes até não, parece que até regride, né?
A obra de Deus, conforme disse anteriormente, ela é totalmente capaz, né? Totalmente capaz. Ela está consumada. Por isso não pode haver equívoco, né? Nós não estamos aperfeiçoando alguma coisa que foi mal feita por Deus na nossa salvação. Nossa salvação é completa, é perfeita, é consumada. Eu tenho hoje eu tenho, aceitei Cristo hoje eu tenho o passaporte para o céu. Se eu vier acontecer alguma coisa comigo. Hoje eu sou cidadão do céu, sim. Mas eu posso ainda ser carnal, eu posso ainda ter muita coisa que eu preciso, eu mesmo inclusive, abrir mão, me despojar do velho homem, da mentira, da falsidade, dessas coisas, renunciar o pecado, buscar Deus, me consagrar, buscar santificação. Isso é esforço, isso sim, isso é parte. Nós temos parte nisso. Essa nossa salvação, ela implica em aperfeiçoamento, ela implica em crescimento, ela implica em amadurecimento, ela implica, nos termos da palavra, em desenvolvimento, né? Normalmente a gente estuda, dentro da teologia, essa parte como santificação, né? O processo de salvação e depois o processo de santificação. O processo de salvação é Deus que faz exclusivamente. O processo de santificação, o Espírito Santo e o crente. Aí sim, aí existe uma cooperação e um empenho. De tal maneira que se eu não me empenho, né, jamais vou poder dizer que o Espírito Santo não fez a sua parte. Ah, não, o Espírito Santo não me aperfeiçoou. Não, você não fez a sua parte, você não buscou crescer, você não buscou conhecer, você não buscou crescer na graça e no conhecimento. Você não procurou conhecer mais profundamente a vontade de Deus para a sua vida. Se a conversão é um ato exclusivo de Deus em nós, se a conversão, se a salvação é um ato exclusivo de Deus em nós, a santificação não é. A santificação que se manifesta, através de um viver justo, digno, honesto, bom testemunho. Essa aí conta com a nossa participação, com o nosso esforço, com o nosso empenho. A introdução, quando nós, os irmãos provavelmente não vão lembrar, porque a gente já estudou tanta coisa, né? E a gente passa, né? O tempo vai passando, às vezes as coisas não ficam bem gravadas. Mas quando nós estudamos Efésios, tem um detalhe que, justamente no início dessa carta, onde nós vemos duas situações, onde nós vemos a questão de santos, ou santificados, separados, escolhidos, eleitos e chamados para serem santos. Então são duas situações distintas. Versículo 3 diz assim, Efésios, capítulo 1, versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu em Cristo, nos separou. Isso aqui é o primeiro sentido de santo, quer dizer, separado, escolhido, eleito por Deus. Mas nós fomos separados, escolhidos por Deus, para que a nossa vida seja uma vida de santificação, uma vida justa, uma vida digna. Então, uma coisa é o que Deus faz, então, quando Ele nos salva, mas uma coisa que Ele espera, que a gente se torne efetivamente, se manifeste uma vida de santidade. Então, Ele fala que Ele nos elegeu antes da fundação do mundo, e Ele diz, para que nós sejamos santos e irrepreensíveis. Então, aqui deduz-se que agora é o proceder, é a vida, é o dia a dia. Então nós somos santos em dois sentidos. No primeiro,
porque fomos santificados por Deus, escolhidos por Deus, separados, tirados desse mundo por Deus. Esse é o primeiro sentido de santo. E na prática também, para que a gente viva, então aí compete ao homem. É isso aqui, é o operar a salvação, é o desenvolver a salvação no dia a dia. Toda a carta, praticamente toda a carta do apóstolo Paulo que você vê, ele tem uma parte teológica, onde ele apresenta o que Deus fez, né, o que Deus fez na nossa vida, e depois ele apresenta o que Deus espera, o que Deus quer no nosso viver. Então é a parte que a gente tem que fazer. É a parte que compete a nós. É o nosso esforço, é o nosso empenho para a gente crescer, né, para a gente justamente alcançar esse aperfeiçoamento, né? Hebreus, capítulo 12, e versículo 14, diz assim, ó: sigam a paz com todos e sigam a santificação. Sigam a paz com todos e sigam a santificação. Se santifiquem. Se afastem daquilo que não presta. Procurem ter uma vida reta, uma vida justa. Sem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem a qual ninguém verá o Senhor. Os crentes, irmãos, nós crentes, precisamos crescer, precisamos progredir. E eu martelo nisso, eu repito isso quantas vezes for necessário, sem que isso signifique que eu esteja tornando a salvação que Deus me concedeu mais eficaz. No sentido de, não, agora eu estou pronto, agora eu estou pronto para ir para o céu. Não, isso acontece desde o começo. A salvação é algo que Deus me concede, Deus faz. Se eu partir ali, eu estou no céu, eu já não sou mais, eu já sou cidadão do céu, só que agora eu preciso buscar, né, melhorar, eu preciso crescer, eu preciso conhecer mais Deus, eu preciso conhecer a palavra de Deus, eu preciso ter comunhão com Ele, eu preciso orar, eu preciso estar na igreja, eu preciso estar no culto, eu preciso fazer o bem, eu preciso renunciar ao pecado. Isso é a parte que compete a mim, isso é santificação. Esforço. É claro que esse esforço, ele é abençoado por Deus. Por isso que na semana que vem nós vamos ver o versículo 13, que é fundamental. Esse processo santificador, para que nós possamos nos tornar luzeiros, como diz o versículo 15 aqui, o propósito, irmãos, é que esse crescimento, esse aperfeiçoamento nos dê a condição de realmente as pessoas olharem e se, puxa, aqui está um homem de Deus, uma mulher de Deus. Aqui está alguém que a gente vê uma coisa diferente. Mas de repente você olha para outra pessoa e na outra pessoa você vai ver um comentário diferente a respeito dela. Totalmente diferente. Puxa, mas esse cara é crente? Puxa, mas é mesmo? É da igreja? Essa pessoa? E quem somos nós para julgarmos? Provavelmente o que aconteceu é que um ainda é menino e o outro já se tornou homem. Um já cresceu, se empenhou mais, se esforçou, buscou de Deus. E teve, evidentemente, a ajuda de Deus nesse sentido. Versículo 13, nós vamos ver a semana que vem. Ele diz assim, porque em vocês podem operar a vossa salvação, vocês devem desenvolver a salvação, porque todo o sentimento que vai vir em vocês e toda a iniciativa de alcançar esse aperfeiçoamento, tanto é gerado por Deus, no sentido de você sentir desejo, como também de realizar isso na sua vida. Então nós não estamos sozinhos.
Então é uma ação que nós temos que fazer e contamos sim com a ajuda do Espírito Santo. Então aqui é os dois. Na santificação os dois trabalham. Nesse aperfeiçoamento os dois. A parte de Deus no homem interior e o homem tomando a iniciativa, fazendo a sua parte, operando essa salvação. Operando essa salvação. No versículo 13, nós não vamos falar hoje, nós já estamos encerramos mesmo, na semana que vem eu quero falar sobre isso. Então o estímulo de Paulo disse, olha, vocês devem buscar crescer, vocês devem operar a vossa salvação, vocês devem desenvolver a vossa salvação, por quê? Porque Deus é que faz em vocês, tanto o que vocês desejam, como o que vocês agem, como vocês o efetuar. Então Deus age no coração, no desejo, no sentimento, e Deus age também nas nossas iniciativas. Então Deus nos abençoa. Deus propicia a nós essa nossa busca de nós crescermos. Deus nos ajuda, nós não vamos sozinhos nisso também. Tá? Por isso, pesa sobre a igreja, né, essa responsabilidade. E todo crente que tenha consciência que ele deve crescer, né? E Deus ele prepara tudo para que as pessoas possam crescer. Irmãos, olha só para fechar o entendimento, pastor não ajuda em nada na salvação das pessoas, para ficar bem claro. Eu não acrescento 1 milímetro naquilo que Cristo fez no dia que você o aceitou e que ele te regenerou, absolutamente. É a ação dele. Mas como pastor, eu sou usado por Deus para que você cresça. Os pastores. Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para mestres, pastores, evangelistas. Visando o quê? Visando o aperfeiçoamento dos santos. Então, essa parte do crescer. Por isso que é muito difícil uma pessoa que não seja pastoreada e seja acompanhada que cresça. Ele é salvo, sim, eu creio que ele é salvo. Mas essa salvação precisa ser operada. Ele precisa ser ensinado, ele precisa ser estimulado. E ele deve buscar isso. Ele também tem que se esforçar para que ele não fique sempre criança espiritualmente. Fique de pé em nome de Jesus, amado. Querido Deus e Pai, te louvamos, Senhor, porque em todo o processo o Senhor age. Inicialmente sozinho, inicialmente só o Senhor, através do teu Espírito, quando regeneras, quando recrias, quando colocas dentro de nós o teu Espírito, quando acendes a centelha de vida espiritual em nós. Obra santa, maravilhosa, que ninguém tenha participação. É obra tua, Deus. Mas te agradecemos também, Senhor, porque essa obra, ela inicia e ela continua. Diz a tua palavra, Senhor, que aquele que iniciou boa obra há de aperfeiçoá-la. No que tange, no que diz respeito à nossa santificação. Por isso nos desce teu Espírito, não somente para nos regenerar, mas para nos moldar, para nos santificar, gerando em nosso coração desejo de melhora, de progresso, de aperfeiçoamento, de nos tornarmos melhor, de nos tornarmos mais parecidos com Cristo, de degrau em degrau, de glória em glória,
E neste processo, Deus, nós sabemos, conforme a tua palavra, que nós temos participação. Compete a nós também buscarmos isso, desejarmos isto e lutarmos por isso, para que não permaneçamos na condição de meninos, mas para que alcancemos a estatura de varão perfeito. E assim, Senhor, como diz a tua palavra no versículo 15 do capítulo 2 dessa carta, e assim possamos nos apresentar como filhos de Deus inculpáveis, Senhor, no meio de uma geração corrupta, corrompida, perversa. Entre esta, haveremos de resplandecer como luzeiros, como astros. Se conosco, Senhor. Gera em nossa vida, em nosso coração, o desejo de melhorarmos, de progredirmos. Gera em nós, ó Deus, não somente o desejo, mas nos leva efetivamente a buscarmos isso, a praticarmos isso. E as ações que deveremos tomar nesse sentido sejam tomadas por nós. E assim, Pai, glorificarmos o teu nome, em nome de Jesus. Obrigado, Deus, por este encontro, por esta reunião, por esta comunhão. Obrigado pela tua presença, obrigado pela tua palavra. Leva-nos, Senhor, nos abençoando, nos indo conosco, Deus, para o nosso destino, para o nosso lar, com a tua mão estendida sobre nós, nos protegendo e nos guardando. Oramos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, só para lembrá-los que no sábado agora nós teremos culto de ceia às 20 horas. Você está convidado a estar conosco. Vamos estar celebrando o culto de ceia com a igreja. Amém? Vá na paz do Senhor. Deus te abençoe em nome de Jesus.